Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridas crianças, veja o ensinamento maravilhoso que o Senhor tem para nós nessa noite. No Evangelho de hoje, João Batista dá um testemunho. O que é que João Batista diz? João Batista olha e diz assim: este é o Filho de Deus. Quem é que é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus. Por que que o Natal é tão importante? Porque no Natal não nasce qualquer um. Aquele que está nos braços de Maria, o Filho de Maria, é também o Filho de... Por isso que Maria, sem sombra de dúvida, é mãe de Deus. A gente até diz quando a gente reza Ave Maria, a gente diz Santa Maria, Maria é mãe de Deus. Por quê? Não é porque Maria seja uma deusa, claro que nós sabemos. Maria foi uma mulher que existiu, mas o filho dela é também filho do Pai eterno. Olha aí que ensinamento bonito. Jesus é o Filho de Deus. E quando Jesus ensinou a gente a rezar, Jesus mandou a gente chamar Deus de quê? Pai. O que é que Deus é? Nosso Pai. Mas para a gente, preste atenção, se tornar filho de Deus, preste atenção nisso. Olha, tem muita gente que reza o Pai Nosso. Tem gente que diz, Pai Nosso. O pai olha e diz, não, esse não é meu filho. Não, meu filho não. Por que que o pai, quando olha, diz, esse não é meu filho? Porque se você quiser ser filho de Deus, só existe um jeito. Una a sua vida à vida do Filho de Deus, que é Jesus. Porque Deus só tem um filho. E nós somos filhos do Filho, que é Jesus. Por isso que é importante a gente ter comunhão com Deus em Cristo. Hoje nós vamos ter um batismo. E o que é o batismo? O batismo é uma consagração a Jesus. A gente consagra uma criança a Jesus e aquela criança em Jesus se torna uma filha e um filho de Deus. Mas eu queria hoje dar ênfase a um aspecto importante. Veja, quando a gente reza o Pai Nosso, e a mensagem de hoje da palavra fala sobretudo de ser filho. Quando a gente reza o Pai Nosso, lá no centro do Pai Nosso, tem um pedido que a gente faz a Deus. Vocês já prestaram atenção? No centro do Pai Nosso tem um pedido. Se alguém estudasse o Pai Nosso, estudando, pegando o Pai Nosso para estudar, vai descobrir que no centro, no coração do Pai Nosso, tem um pedido a Deus. A gente tem muitos pedidos a Deus no Pai Nosso, mas no centro tem um. A gente diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai. Não é? A gente não diz isso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é que vocês acham que significa essa palavra? O pão nosso nos dai hoje. Vocês sabem?
Todo mundo sabe, não, o pão é o pão de trigo. Tudo bem, é verdade, o pão de trigo, a gente está tendo o alimento para não morrer de fome. Mas a palavra de Deus também diz, preste atenção nisso, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando a gente pede o pão nosso, a gente não está falando só de pão de trigo, não. Sobretudo, a gente está pedindo pão ao Pai que só Ele pode dar. Sabe qual é o pão que só Ele pode dar? A Eucaristia. Olha aí. Tem gente que não sabe disso, mas quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente está pedindo a Deus é a Eucaristia. É que Ele nos dê o pão da vida, porque esse pão de trigo fortalece o nosso corpo. Mas no homem não só tem corpo, não. O homem também tem a alma. E o que é que fortalece a alma? Olha aí, sabe o que acontece? Tem muita gente que é forte no corpo, mas é fraco na alma. Sabe por quê? Porque não se alimenta do pão do céu. Não se alimenta do pão que o Pai manda para nós. Eu acho tão interessante, quando a gente vai celebrar uma vez, às vezes tem uma comunidade que a gente vai, tem bem pouquinha gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Eu já sei, é porque o povo não está entendendo. Porque se eu dissesse assim, olha, o padre vai se distribuir cesta básica, aí o povo chegava de madrugada, não é? Mas o que a gente dá aqui é melhor do que cesta básica. Porque o alimento da cesta básica só nutre o corpo. A Eucaristia nutre a alma. A cesta básica é para esse mundo. A Eucaristia é para a eternidade. É o pão vivo que desceu do céu. É um pão que vem do céu, não vem da terra. Por isso é o pão da eternidade. Veja só, o problema nosso é que nosso povo hoje não está se alimentando mais do pão espiritual. Antigamente, o povo antigo ele era mais inteligente. Eles caminhavam léguas e léguas para ir a uma missa. Que entendiam que precisavam comungar, que precisavam receber a Eucaristia. Hoje tem gente que diz assim, eu não comungo porque não me confessa. Por que não confessa? Será que não tem padre nesse lugar que confessa? Que tenha tempo de confessar o povo de Deus? Não, irmãos. O problema maior, tem muito, mas o maior é que a gente não tem a fé. A gente não entendeu que nós somos filhos de Deus. E a maior missão de um pai, sabe qual é a maior missão de um pai? A maior missão do pai é providenciar o alimento dos filhos. O pai que não providencia o alimento dos filhos nem merece ter nome de pai. É verdade, ou não é verdade isso? Um pai que não deixa os filhos passar fome, bom, se as coisas estiverem difíceis, ele não está conseguindo, tudo bem, a gente entende. Mas a maior missão de um pai é trazer o pão para a família. E Deus é pai exatamente por isso, porque Ele dá o alimento. Graças a Deus, nós temos várias crianças hoje que vão receber do Pai do céu o pão vivo, que é a Eucaristia. Eu fico sempre, claro que eu fico emocionado quando vejo as crianças, eu lembro também da minha primeira Eucaristia, mas esses dias eu tive escutei uma pequena história. Eu tenho uns primos lá no interior do Rio Grande do Norte e um dos meus primos teve uma filha com 6 anos, ela foi acomedida de um câncer muito complicado. E a mãe começou a levá-la para os médicos, preste atenção na história. E quando a criança estava no hospital com 6 anos, aí alguém disse assim para ela, sua filha já fez a primeira Eucaristia? Uma ministra de Eucaristia no hospital, e eu só sei que lá no hospital ela foi preparada por essa ministra, e o padre deu a comunhão para ela lá no hospital. Eu só sei que essa menina ficou tão religiosa de um jeito, que ela queria a comunhão todo dia.
Quando a ministra demorava, aí ela dizia, mãe, não vamos trazer Jesus não. Eu quero receber Jesus. Eu quero receber Jesus. Criança. E o fato é que o pai bebia, era muito complicado. Isso eu sei que ela começou também a pedir a Deus para que o pai deixasse de beber, para que Deus abençoasse a família dela. E o fato é que o pai deixou de beber, a família ficou cada vez mais unida. Há poucos dias, essa criança faleceu. Com 12 anos, depois de 12 anos de luta contra o câncer. Mas deixou um rastro de bondade e santidade. Porque ela tinha essa experiência com Jesus, queria receber Jesus. Queria receber todo dia Jesus. Que coisa linda. Eu, quando a mãe dela me contou essa história, que me contou pelo telefone, minha mãe me contou essa história por telefone. Eu fiquei assim, edificado. E ela disse assim, Frei, ela rezava pelo Senhor. Ela reza pelo Senhor. Ela reza pelo Senhor. E eu fico pensando, que coisa linda. A Eucaristia sustentou meu irmão. Porque um homem não vive só de pão, não. O homem precisa de fé, de religião, de força. E é Jesus que nos sustenta. O problema nosso hoje é que o povo está forte no corpo, bem nutrido, mas não se alimenta no Espírito. No Espírito são fracos. Qualquer coisa derruba. Tem gente que qualquer problema derruba. Qualquer problema derruba. Tudo derruba essa pessoa. E tem outros não. Que vem tribulação, de coisa difícil, situação pesada. E ele está lá de pé. A prova é aquela jovem, aquela família, 6 anos, caminhando para os hospitais, ficando internada. E aquele povo ali firme, tranquilo, a mãe dela conformada, tranquila. Uma coisa linda de se ver. Não pelo sofrimento, mas porque encontraram força no pão que Deus manda do céu. O povo hoje em dia, eu sempre digo isso, o povo hoje em dia morre de fome tendo pão na mesa, porque prefere comer as comidas, os manjares do mundo, a se alimentar do verdadeiro alimento, que é a Santa Eucaristia. A Eucaristia é a força para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida. É o pão vivo. Que coisa maravilhosa. Frei, como é que é isso? A gente coloca aqui pão de trigo e vinho. E é o próprio Deus, o Espírito Santo, que transforma o vinho, o sangue, e transforma o pão, o corpo de Cristo. É um milagre da transubstanciação. Jesus diz assim, isto é o meu corpo. Não é simbolismo, não. Tem algumas igrejas por aí que dizem, é um simbolismo. Mas para nós católicos não. É corpo de Cristo. É o meu corpo. E nós cremos nisso. É fé católica. Se uma pessoa não crê nisso, não é católica. Não é católica. Nós cremos. Aqui pertinho de nossa cidade tem um milagre, o milagre eucarístico de Souza. Alguém já ouviu falar? Ele deu um animal se curvou diante da Eucaristia. Às vezes um animal tem mais inteligência do que um ser humano mesmo, porque ele reconhece que ali é corpo de Cristo. Tem gente que não conhece que a hóstia consagrada é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O vinho eucaristizado é o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E receber o corpo de Cristo significa receber a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, a santificação de Cristo. Por isso nós estamos felizes hoje por essas crianças que vão se alimentar. Eu só faria um pedido. E eu aqui tenho uma queixa contra os pais. Não é só aqui em Boqueirão, não, mas em muitos lugares. Quando a gente pergunta, meu filho, na hora da entrevista, assim, você vai para a missa? Ele diz, não venho não. Não vou não para a missa não, porque minha mãe não vem. Digo, oh, minha Nossa Senhora perfeita. É porque minha mãe não tem tempo, Frei. Meu filho, como é que a pessoa pode viver sem ter tempo para Deus, não é?
Eu não sei como é que é possível isso, não. Eu não entendo. Eu sei que é difícil, todo mundo é muito ocupado. Mas a pessoa abrir a boca e dizer, não tenho tempo de ir para uma missa. Eu falei, é porque a minha casa é longe da igreja. Olha, tem gente que mora no Tancredo Neves, lá em Catolé. Diz assim, Frei, a igreja é longe. Eu digo, engraçado. Quando é no carnaval, o Parque do Povo é perto. Aí disse que é porque é longe. Não, meu irmão. Não é a igreja que é longe, não. É a fé que é pouca. A fé é pouca. A fé é pouca. Mas, pais, leve seus filhos para a igreja. Uma pessoa está dizendo assim, olha, quando a gente leva o filho para a igreja, a gente leva para a casa de Deus para aprender coisas boas, a amar, para aprender as coisas de Deus. E sobretudo para se alimentar. Por isso eu encerro essa minha catequese, essa minha reflexão, dizendo às crianças e aos pais das crianças, tragam seus filhos para a Santa Missa. Procurem ter tempo, se organizem para ter tempo, para vir para a casa de Deus. Você não vai se arrepender. Olha, eu digo a vocês, testemunho que eu dou, a maior riqueza que meus pais deixaram para mim, meu pai e minha mãe, foi a religião. Essa, eu não faço questão de nada, meus pais têm alguma coisinha lá, não me interessa. A maior riqueza que eles me deram foi a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Me ensinaram o Evangelho. Minha mãe, meus avós, me ensinaram os caminhos de Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Eu tenho pena hoje das crianças, que os pais nem ligam, não se preocupam. Se preocupa do estudo, se preocupa de ter um bom emprego, mas não se preocupa de ter a salvação, o Evangelho, de viver no caminho do Senhor. Então, irmãos, queridas, eu quero dizer para vocês hoje aqui, jovens, vocês vão receber a coisa mais importante do mundo, o corpo de Cristo. E vocês vão ter essa comunhão com Cristo. E em Cristo vocês vão poder rezar o Pai Nosso, que vão se tornar, e já se tornaram, pelo batismo de fato, filhos e filhas de Deus, do Pai Celestial. Espero que não seja só a primeira comunhão e nunca mais apareça, mas voltem e sejam firmes na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.